Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 11, e vamos à leitura daquilo que nós falaremos nesta manhã. A defesa de Pedro, capítulo 11 de Atos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles? Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E, fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Verso 7. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e, de novo, tudo se recolheu para o céu. Verso 11. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, o sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor, quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que nos outorgou, quanto cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Até aqui, querida e amada igreja, amém? Vamos orar ao Senhor, amém? Curve a sua cabeça. Se você puder juntar aí com seu filho, com a sua criança, ore junto com ele também, abrace ele, amém? Pai, nós te damos graças nesta manhã e bendizemos o teu santo nome, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, nós pedimos a direção que vem do alto neste sermão, que seja o Senhor ministrando a tua amada igreja. Eu sou apenas um instrumento, Senhor. Fala aos nossos corações, a deste povo aqui reunido. Ó Deus, toma, ó Deus, o coração da pequena Heloísa, da Maria, do Diel, do Antônio, ó Deus, das filhinhas do pastor, do irmão Mateus e Aline, ó Deus, do Lucas, filho da Manu. Pai, que eles possam, no nome do Senhor Jesus, ser instruídos, conforme toda a congregação aqui presente. É o que nós te pedimos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu não sei quantos de vocês já chegaram no seguinte pensamento: ora, se Deus não tivesse feito isso, as coisas seriam bem diferentes. E esse pensamento, tanto para o lado positivo,
quanto para o lado negativo. Em algum momento da sua vida, você olhou para alguma situação e se perguntou, ou se indagou, se Deus não tivesse feito isso ou feito isso, seria bem diferente? Agora eu vou numa pergunta mais direta. Você, em algum aspecto da vida, já indagou o Senhor em algum momento? Eu estou vendo algumas cabeças fazendo assim. Certamente já indagamos o nosso Senhor em algum momento. E, por certo, não como uma medida de rebeldia. Até pode ser que sim. Mas simplesmente por não alcançarmos alguns pensamentos ou propósitos que o próprio Deus designou. De repente você pode ter indagado ao Senhor e dito: Senhor, se essa situação não tivesse acontecido comigo, seria bem diferente. Por que o Senhor permitiu? Senhor, por que o Senhor não fez dessa forma? E hoje eu estou vivendo essa situação. O bem da verdade, irmãos, que todos nós temos indagações. Isto não é uma problemática, até mesmo uma vez que estamos diante do nosso Senhor, aquele que sabe e conhece todas as coisas. Eu me lembro da história, por exemplo, de Jó, que em muitas indagações o Senhor responde: Jó, aonde você estava quando tudo fora criado? O bem da verdade é que o nosso Senhor, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem os meios e as formas em que Ele trabalha e a sua providência se segue. A doutrina da providência de Deus é uma doutrina linda e está ligada à doutrina da soberania, em que Deus, soberano, conhecendo todas as coisas, Ele usa meios, fatos, para que toda a sua vontade seja cumprida, independentemente das nossas indagações, independentemente das nossas dúvidas. O Senhor soberano, Ele rege a história. Afinal de contas, Ele tem o livro da história em suas mãos, como nós vemos em Apocalipse. Então acompanhe comigo na sua Bíblia, por gentileza, expositivamente, o verso 1 até o verso 3. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles? Aqui Pedro está sendo questionado. Pedro está sendo questionado. Eu queria aqui, rapidinho, eu sei que a gente tem algumas crianças que conseguem perceber melhor, mas as crianças que estão aqui, olha aqui para mim, por favor. Vocês já questionaram o pai e a mãe de vocês por alguma decisão que eles tomaram? Vocês já perguntaram assim para o pai e para a mãe: vocês crianças estão aqui, e as minhas crianças também, eu tenho duas, tá, irmãos? Vocês já questionaram alguma vez: papai, mamãe, por que você fez isso? Por que você está dizendo isso? Por quê? Ora, irmãos, preste bem atenção. É exatamente isso que está acontecendo aqui com Pedro. E no livro de Atos, que é um livro histórico, a primeira metade vai retratar o ministério de Pedro, basicamente. Depois vai falar do ministério de Paulo, que é o próximo passo às outras pregações. Então, a notícia daquilo que aconteceu no capítulo 10 chegou em Jerusalém e Pedro é confrontado. Por que você fez isso?
Por que você entrou na casa de um gentil e comeu com eles? O problema aqui, irmãos, ele não é moral, mas ele é teológico. Porque o judeu, ele levava muito sério essa questão da dieta, daquilo que se podia comer ou não, com quem ele deveria se relacionar ou não. Pois bem, o que está por trás deste questionamento é o apego à tradição, a compreensão incompleta da graça. Você já conheceu alguém bem religioso? Que se você disser assim, não, vamos fazer uma ação evangelística, ele vai dar um pulo e falar, negativo. A gente acha que esse problema aqui, ele acampa ali no primeiro século, um apego à tradição. E queridos, deixa eu te dizer uma coisa, nós temos a Escritura como autoritativa. A autoridade não é a sua tradição, a autoridade não é aquilo que você pensa culturalmente falando. E alguns até pensam na cultura do mundo, achando que pode sobrepujar a palavra de Deus. Não, a autoridade da igreja, a autoridade dos crentes é a Escritura. E aqui Pedro está sendo indagado, por quê? Por um simples apego à tradição. E eu quero trazer isso aqui, eu sempre vou puxar o sarrafo para nós reformados. Às vezes a nossa tradição reformada, os nossos ritos, até quando ou até quanto isso é saudável? Aqui, quando diz que eles foram arguidos pelos os cristãos, os irmãos da circuncisão, ele está falando de judeus que foram convertidos. Ele está falando daqueles que estavam ali ainda, de alguma forma, ainda que convertidos, apegados à tradição judaica. João Calvino, ele observa que esse questionamento, de certa forma, nasce de um zelo religioso, porém limitado, pois ainda não se compreendia plenamente a extensão da graça aos gentios. É como se fosse assim, irmãos, preste bem atenção aqui. Nós estamos aqui numa assembleia solene, a igreja reunida, e nós entendemos que Deus salva pessoas de todas as formas: mentirosos, adúlteros. Mas você já parou para pensar, ou já teve um pensamento da seguinte espécie: esse aí Deus não pode salvar, esse fulano aí, negativo, eu quero que ele morra. Nós estamos aqui reunidos, nós temos uma percepção que Deus salva pecadores, pessoas imorais, mentirosos, mas de repente tem alguém aí na mídia que você, ou tem alguém na política que você, e você disse, esse não, Deus pode salvar. Até que ponto vai o nosso apego? Ou será que Deus não pode salvar uma criança dessa aqui? Ou será que Deus não pode ensinar uma criança dessa que está aqui também? Nem toda resistência nasce de rebeldia. E aqui, irmãos, não era uma rebeldia deliberada, mas pode nascer de um zelo mal orientado. Você já conheceu alguém muito zeloso, mas que se tornou um fariseu? Se tornou um legalista?
E aqui o mais interessante, e assim eu quero explicar isso, porque muitas vezes os irmãos estão aqui e ouvem falar presbitério, o pessoal do presbitério, o pessoal do governo da igreja, isso, poxa, o que é isso? Aqui também nesse texto nós vemos que o próprio Pedro, ele está prestando contas a quem? Aos apóstolos e aos irmãos da Judéia. Existe uma prestação de conta. Por isso que se você de repente nasceu acostumado numa igreja onde está tudo na figura do pastor, biblicamente isso não é saudável, porque é necessário um governo plural, aonde pessoas prestem conta. E aqui Pedro é indagado, mas não é simplesmente por conta que esses irmãos estão sendo rebeldes, não, é um zelo. Mesmo assim Pedro vai prestar conta diante da indagação que é feita. Acompanhe comigo na sua Bíblia o verso 4 a 12. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas, e vindo até perto de mim, e fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu, e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que fosse com eles. Sem hesitar, foram comigo também estes 6 irmãos e entraram na casa deste homem. Olha a explicação aqui. Pedro, você comeu com gentios. Eu vou fazer uma contextualização aqui. Você comeu carne de porco? Você esteve na casa daqueles homens incircuncisos? Você se assentou com pecadores, com pessoas impuras? Questionamentos. Só que Pedro, ele responde como? A despeito do questionamento que você tenha, a despeito, crianças, dos questionamentos que os pais de vocês, de perguntas que os pais de vocês te trazem, e vocês questionam, vocês precisam responder não conforme o ego de vocês, mas vocês precisam responder com filtro na palavra de Deus. Simples assim. Pedro, ele puxa para o âmbito espiritual e ele narra conforme o Senhor orientou todas as coisas. Eu acho que muitos de vocês aqui já conhecem a minha filha Raquel. Todo mundo conhece a Raquel? Eu me lembro que desde pequenininha eu tinha que explicar as coisas para ela, e ela fazia cada pergunta que às vezes eu pensava que eu estava no seminário, irmãos. Ela me questionava de coisas que eu confesso para os irmãos: como é que essa menina está perguntando isso? Só que eu tinha que dar uma resposta do questionamento dela pela palavra de Deus. Eu tinha que dar uma resposta para ela no Senhor. E Pedro aqui, ele traz o seu relato diante daquilo que o próprio Deus em sua providência conduziu. Tem gente que ao ser questionado fica emburrado. Tem gente que ao ser questionado fica com raiva. Tem gente ao ser questionado se sente ofendido. Mas existem pessoas que de pronto, ao ser questionado, ele traz Deus para a parada.
E quando eu falo trazer Deus para a parada, não é de uma forma irresponsável, não, mas é alicerçado na Escritura e naquilo que Deus faz. Ora, Pedro, ele não dá uma resposta emocional. Olha, meu filho, olha, minha filha, você não pode participar do bailinho de carnaval, ou da sua escola, ou da sua quadra, ou da onde. Mas por quê, papai? Porque eu não quero. Não é assim. A resposta aqui de Pedro não é um argumento emocional. Ele não traz um argumento humano, mas ele retrata a ação de Deus em ordem. Ele fala que teve uma visão celestial e cuidado com isso. Olha, pastor, eu estou questionando aqui porque eu tive uma visão. Pedro não teve? Eu também tive. Calma lá. Eu acho que eu já falei isso aqui, né? Uma vez a gente conheceu um irmão, muito tempo atrás, que todo culto ele tinha uma visão. Isso é engraçado, mas calma lá. Pedro, ele relata a ação de Deus em ordem: visão celestial, ordem divina, direção do Espírito, o encontro com os gentios preparado por Deus. Tanto é que lá na frente do texto, o que ele diz? Por isso que fora dito aquilo que a Escritura já trazia a respeito de Cristo e da sua obra e da extensão de salvação. O Espírito me disse que fosse com eles, sem hesitar. A inclusão aqui de salvação não nasce de um plano missionário humano, mas da iniciativa soberana de Deus, salvar pecadores, salvar gentios. Entenda, o que Pedro está dizendo aqui, o que Lucas está narrando, que a inclusão dos gentios, que a expansão do Evangelho, que a ação missionária é uma iniciativa soberana de Deus. Irmãos, existe coerência no que ele está falando. Às vezes nós trazemos questionamentos à igreja, nós trazemos questionamentos a líderes, mas não existe coerência na Escritura. É algo totalmente da minha cabeça, é algo totalmente da minha vontade, é algo totalmente da minha carnalidade. Ei, na obra de Deus, tudo precisa passar pelo filtro da palavra de Deus, das coisas de Deus, não das vozes da nossa cabeça. Irmão, se fosse pela voz da minha cabeça, vocês não sabem o que teria aqui. Se fosse por mim mesmo, eu acho que eu nem estaria aqui. Entenda, mas ao olhar para a palavra de Deus, nós falamos assim: sim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu sou servo do Senhor, eu me sujeito ao Senhor, a despeito do meu querer, da minha vontade. E é assim, irmãos, que esse plano missionário, ele ganha forma. Eles dependem da soberania de Deus, eles olham para a palavra de Deus, eles olham para o Espírito, aquilo que o próprio Jesus havia ensinado. Não eram aspectos humanos, de egoísmo, de achismo. E Pedro não responde baseado num achismo. Existe fundamentação, existe coerência. As suas indagações têm tido coerência? Ou você tem seguido simplesmente vozes da sua cabeça? Calvino aqui, ele vai enfatizar que Deus removeu as distinções cerimoniais para abrir caminho ao Evangelho entre as nações. A dieta era rigorosa, os costumes judaicos eram pesados, e Deus remove, para que o plano de expansão e salvação fosse atingido. Nós percebemos aqui, irmãos,
Aquilo que nós falamos, inclusive, na nossa escola bíblica. E se eu fosse você, não faltava escola bíblica, porque está top. A gente percebe aqui uma revelação progressiva, aonde o próprio Pedro vai dizendo: olha, o Senhor, as coisas aconteceram dessa forma, e Deus falou que não era para considerar imundo aquilo que Ele purificou. Existe uma revelação progressiva para o propósito final, que é de Deus salvar judeus e gentios e fazer deles parte da igreja e da família de Deus. A autoridade do Espírito sobre as tradições humanas. Eu queria que você olhasse agora para o verso 13, por gentileza. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, que lhe dissera. Isso é Pedro explicando: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Aqui no texto ele recorre a quem? Na sua explicação? A palavra. Olha o trecho. Então me lembrei da palavra de quem? Verso 16, do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pedro relembra o momento central. O Espírito caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. E nós sabemos que o crente, quando que ele é batizado no Espírito Santo? Quando o pastor chama aqui à frente e fala: recebe o Espírito Santo? Não. O crente é batizado no Espírito Santo quando crê. É isso que diz lá em Efésios capítulo 1: tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui, queridos e amada igreja, o argumento final que Pedro está usando, totalmente alicerçado na palavra de Deus, nas coisas do Senhor, o faz render totalmente ao Senhor. Quando ele diz: quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Pensa aí numa pessoa que você imagina assim: este não pode ser salvo. Ou aquele que você tem aquela bronca. Você se lembra de alguns homens que cometeram crimes cruéis e que inclusive bem famosos no nosso meio, e é dito que eles se renderam a Cristo Jesus? Ah, mas isso é mentira, pastor. Às vezes está fazendo isso só para... Então vamos usar um exemplo bíblico. Paulo. Biel falou um pouquinho na pregação sobre Paulo, e teve um ponto que Biel falou assim, que Paulo ele era quase que um serial killer. Imagina só, vocês que estão aqui, vocês ouvem falar de um homem, imagine esses bancos, hoje Rodrigo e André não estão conosco, outros mais irmãos, mas que este homem tirou a vida de todos eles.
ou levou e prendeu. Eu sei que muitos de nós desejaria outras coisas, mas aqui o coração e a vida de Pedro está totalmente rendida. E a gente está falando do Pedrão aqui, tá? Sabe quem é o Pedrão? O Pedrão que puxou a espada e diz assim, ó, negativo. Agora a gente vê um homem rendido. Calvino vai entender que o dom do Espírito é a prova inequívoca de que Deus havia aceitado os gentios. Berkhoff, em sua teologia sistemática, vai dizer que o Espírito é o selo da salvação, a regeneração é a obra soberana. A fé e não a lei define o pertencimento ao povo, do povo de Deus. Quando Deus age claramente, resistir é resistir o próprio Deus. Será que temos resistido à obra de Deus? Será que somos inimigos da obra de Deus? Será que somos conduzidos em nossos próprios pensamentos, vontades, servos do nosso ventre e resistido àquilo que Deus faz, sendo um muro de contenção diante da providência? E se é que alguém pode impedir o agir de Deus, porque quem agindo Deus, quem impedirá? O verso 18: e ouvindo eles essas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus. Olha só, aqueles que questionaram foram convencidos. Uma coisa que eu tenho dito para a liderança dessa igreja, e tenho conversado bastante com os presbíteros, diaconia: todas as nossas respostas de questionamentos não podem ser respostas frívolas, superficiais. A gente tem que responder na palavra de Deus o porquê das coisas. Ah, não pode isso. Responda na palavra de Deus porque não pode. Nós não seremos movidos por tradições de homens, embora a tradição em alguns momentos e aspectos seja necessária. Também os gentios foram concedidos o batismo. O foco aqui está no mover, no batismo. Como é que é, irmãos? Aos gentios foram concedidos arrependimento para a vida. Aqui a igreja e aqueles que estavam questionando silencia e depois glorifica a Deus, porque a obra e a extensão de Deus de salvação agora também é para os gentios. Arrependimento é um dom e não conquista humana. A salvação em Cristo Jesus acompanha a história de redenção. A compreensão daqueles que questionavam vem depois da ação divina. Berkhoff, um sistemático, teologia sistemática, ele vai destacar que a igreja visível aprende gradualmente a reconhecer a obra invisível do Espírito Santo. De repente vocês aqui, como igreja visível, igreja local, você tem muitos pensamentos e até mesmo os alicerçados na palavra de Deus, mas existe um processo em que gradualmente as coisas vão acontecendo e Deus vai fazendo a obra. As coisas não são do dia para a noite. Por isso eu te pergunto nesta manhã: o que é impossível para Deus? De repente você está tão prostrado e desanimado, você está drenado na sua fé, os seus caminhos eles estão tão tortuosos, você não consegue
olhar, como nesse caso aqui do texto, ver o agir sobrenatural de Deus e aquilo que Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. De repente você pode olhar até mesmo, nem para outra pessoa, mas para você mesmo, e dizer: não existe solução e salvação para mim. Deixa eu te dizer uma coisa: o caminho é arrependimento, o caminho é se prostrar, o caminho é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso, nesta manhã, que o Senhor possa gerar em nossos corações fé e arrependimento, que possamos nos voltar inteiramente para a palavra de Deus e seguir os estatutos e diante daquilo que Deus é e aquilo que Ele faz. Curva a sua cabeça por um momento. Eu quero te dar pelo menos 1 minuto para que você possa refletir em pontos desse sermão que falaram ao seu coração. De repente você não sentiu ou ouviu nada que pudesse te edificar. Diga isso para o Senhor. Diga para o Senhor que seu coração pode estar duro, e peça ao Espírito para quebrantar o seu coração. Pai, nós somos pobres e miseráveis pecadores. Por certo, Senhor, muitas vezes questionamos, estamos na posição de questionar e de ser questionado. Não deixe, ó Deus, fugir de nós o apego não a tradições humanas, mas sim à Tua palavra e ao Senhor. Que possamos olhar com Seus olhos, com os olhos da fé, porque o Senhor é aquele que derruba barreiras, o Senhor é aquele que faz tudo o que lhe apraz, e nada e ninguém pode impedir. Eu sei que o Senhor, ó Deus, é aquele que endireita os caminhos tortuosos, o Senhor é aquele que sustenta a vida na fé. E se por acaso no nosso meio há alguém, ó Deus, tão prostrado, ao ponto, Senhor, de não ter forças para caminhar espiritualmente, para caminhar com o Senhor, que o Senhor possa mudar nesta manhã os corações, que sejamos fortalecidos no Senhor, Pai, que diante de tantos questionamentos que fazemos ou fizemos na vida, em primeiro lugar, a salvação seja estabelecida em nosso ser. Que diante dos questionamentos nós possamos ver a provisão e a providência do Senhor, porque o Senhor conhece tudo. O Senhor é aquele que faz tudo conforme lhe apraz, e nada e ninguém pode impedir. Que possamos ter essa submissão, Senhor, de aceitarmos o Seu querer e a Sua vontade, de nos rendermos ao Senhor e celebrar, porque o Senhor salva judeus, o Senhor salva gentios, o Senhor salva mentirosos, o Senhor salva imorais, o Senhor salva e o Senhor salva. Que pessoas aqui possam ser movidas em seus corações de serem, uma vez recebendo o Senhor como o Senhor e Salvador de suas vidas, de serem discipuladas, de serem instruídas, que possam nos procurar para viver uma vida de corpo, uma vida de igreja, porque isso é aprazível ao Senhor. A despeito das nossas imperfeições, Senhor, o Senhor pode salvar. É o que nós oramos e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que
que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as divinas consolações esteja com o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, a igreja amada de Jesus, hoje e sempre. Que a igreja diga